Bom, imaginemos só por um instante aquele som ensurdecedor de uma ovação em pé. Ah, aquela sensação de catarse coletiva, né? Exato. Aquele momento em que uma multidão inteira se levanta para aplaudir um feito, um discurso brilhante ou, sei lá, uma grande obra. É quase uma sensação física mesmo. Sim, é uma onda de energia que parece que invade a mente e infla o peito. E a nossa sociedade atual, assim, praticamente transformou essa busca por palmas no grande motor da existência humana. Com certeza. Sejam palmas literais em auditórios ou aquela aprovação digital piscando numa tela o tempo todo. Pois é, o reconhecimento virou o oxigênio da nossa época. Mas, tipo, esse mesmo aplauso, que parece tão natural, ele carrega uma armadilha. Uma armadilha muito sutil e perigosa. E é por isso que hoje a gente vai fazer um mergulho muito especial. Um estudo necessário, eu diria. Sim, nós vamos investigar as águas profundas do orgulho e da moralidade, guiados por um texto muito incisivo. É o capítulo 64, chamado O Perigo dos Elogios, do livro Testemunhos Seletos, volume 1. Da autora Ellen White. É um material riquíssimo. E a nossa missão hoje, qual seria o foco principal dessa nossa análise profunda? Olha, a premissa central é tentar desvendar essas armadilhas espirituais que ficam escondidas nos aplausos humanos. A gente precisa compreender como a lisonja, sabe? Ela opera silenciosamente contra a graça divina. Ela afasta a alma de Deus, né? Exato. O perigo não está no barulho óbvio do mal, mas nessa suavidade de um elogio que vai aos poucos intoxicando o ego humano, transformando os servos focados em dependentes crônicos da glória terrena. É muito louco pensar nisso, porque a gente confunde o ruído da multidão com a voz silenciosa do Espírito. E acho que para entender esse perigo do elogio, a gente precisa ir direto para o cerne da nossa relação com o sagrado, né? Com certeza. O texto traz um ponto de partida fascinante sobre a nossa dinâmica de ajuda mútua. Como assim? Ajuda mútua é tipo carregar os fardos uns dos outros. Isso. O texto adverte sobre aquele momento em que a gente vê pessoas lutando sobre o peso de dificuldades imensas. Sejam provações, crises de fé. O nosso impulso é ir lá e desembaraçar a pessoa desse fardo. O que parece uma atitude super virtuosa, né? Eu, como homem, vejo um irmão caindo e quero ir lá, levantar e aplaudir a força dele. Sim, a gente quer celebrar a resiliência. Mas é aí que a primeira grande armadilha espiritual é armada. Porque quando a gente celebra a superação como um triunfo puramente humano, o foco é transferido. Nossa, faz sentido. A pessoa para de olhar para o alto. Exatamente. Ela deixa de reconhecer a graça divina que a sustentou e passa a olhar para dentro. Ela coloca confiança na própria sabedoria. A gente acaba exaltando os talentos de um servo de Cristo e cria uma armadilha para ele. É a idolatria do ego, e há uma imagem no texto que eu achei fortíssima, que é a da balança divina. Ah, essa parte é muito séria. Sim, a reflexão aponta que, no dia do juízo, muitos serão pesados na balança e achados em falta, e justamente por causa dessa exaltação do próprio eu. É porque a exaltação pessoal corta a nossa dependência de Deus, né? O ego inflado por elogios é tipo um balão de ar quente. Parece gigantesco, chama a atenção de todo mundo lá no alto, mas é oco por dentro. Perfeito. Quanto mais a pessoa sobe impulsionada pelos aplausos, mais ela perde o contato com a gravidade da realidade divina. Falta aquele peso da verdadeira substância moral, que a gente sabe que só é forjada na humildade. Mas aqui eu tenho um questionamento, e acho que é a dúvida de muita gente que nos ouve. Pode falar. Bom, não é da natureza humana querer encorajar nossos irmãos com elogios. Tipo, quando alguém faz algo incrível pela comunidade, a gente quer ser empático. Como separar o apoio genuíno dessa lisonja que arruína a pessoa? É uma linha tênue, mas a distinção é crucial. O texto é claro ao dizer que, para livrar nossa alma do sangue dos homens, a gente nunca deve lisonjear. Nossa, expressões fortes. Sangue dos homens? Sim, porque a lisonja leva pobres mortais à ruína. O encorajamento genuíno funciona como uma lente que mostra a ação de Deus na vida da pessoa. A lisonja funciona como um espelho. Ah, que interessante. Faz a pessoa olhar só para si mesma. Isso, olhar para o próprio reflexo. A nossa natureza decaída simplesmente não tem estrutura para suportar o peso da glória. E se a gente pensar bem, exaltar os mortais é fatal até para quem já é virtuoso. Isso me leva a outro ponto do material.
Como é que a gente deve agir com aquelas pessoas que realmente demonstram humildade e mansidão? Porque a gente conhece gente assim. E o instinto humano é logo colocar essas pessoas num pedestal, né? Exato. Mas o texto diz que, por mais humilde que seja a conduta de alguém, a gente não deve exaltar essa pessoa por palavras ou atos. Nem um pouquinho. Porque Deus aprecia um espírito verdadeiramente humilde. A nossa função como comunidade é ajudar a conservar essa humildade. Não destruir ela com aplausos. É um paradoxo, né? A exaltação contamina a própria virtude que a gente está admirando. Com certeza, a humildade meio que evapora no momento em que a pessoa percebe que está sendo celebrada por causa dela. Sabe uma analogia que me veio à mente lendo isso? É como se a verdadeira humildade fosse um vaso de cristal. Um vaso puríssimo. Puríssimo, mas muito, muito frágil. E o elogio exagerado é como se você pegasse água fervente e derramasse direto dentro desse vaso de cristal gélido. Caramba, a estrutura simplesmente não suporta. Não suporta. Dá um choque térmico violento por causa do calor do ego e o vaso trinca. E quebra de dentro para fora, silenciosamente. Que imagem forte. É bem isso mesmo. Como é que a gente demonstra amor fraternal sem derramar essa água fervente e quebrar o vaso espiritual do outro, né? Pois é, mas o texto também traz uma nuvem de atenuação aí, não traz? Não é pra gente virar pessoas frias. Exatamente. É importante deixar claro para quem está acompanhando a nossa análise que a ausência de lisonja não significa crueldade. Não é que a gente deva se separar através de censuras constantes, sabe? Ou fechar os olhos e nunca apreciar as coisas boas. Isso. O ponto central do alerta é uma questão estatística, quase. Poucos, mas muito poucos mesmo, suportam sem prejuízo os efeitos de um elogio. É o sal na ferida do orgulho. Perfeito. E se a gente levar isso para um cenário de liderança, a coisa fica ainda mais devastadora. O texto traz uma metáfora muito contundente sobre os líderes espirituais. A parte sobre os pastores, eu fiquei impressionado com essa leitura. É uma verdadeira intoxicação da alma, né? Literalmente. A autora foca em alguns pastores de talento que estão pregando a verdade, pessoas influentes. E ela faz uma comparação direta. Com o vinho, certo? Isso. Ela diz que o louvor e os elogios estimulam esses pastores exatamente como o vinho estimula o bebedor. Nossa, é uma dependência química. Eles gostam e, pior, eles passam a depender de ser elogiados para conseguirem atuar. A motivação vira o aplauso, não mais a graça divina. É uma verdadeira embriaguez espiritual. E, para provar isso, o texto propõe um teste prático, como se fosse um cenário de abstinência para esses líderes. Um teste rigoroso. Colocar esses mesmos pastores numa congregação pequena. Aquela congregação de interior, silenciosa, que não se entusiasma fácil e também não faz oposição dramática para alimentar o complexo de herói. Exato, onde não tem espetáculo. E qual é o resultado que o texto descreve? O interesse e o zelo simplesmente desaparecem. O texto usa as palavras modorrentos e doentes. Como um bêbado, a quem tem privado do álcool. É a síndrome de abstinência de glória. É triste, porque revela que aquele fogo que parecia divino no palco, na verdade era só o combustível passageiro da vaidade. Era a carne operando, não o espírito. Isso destrói aquela ilusão de que intensidade é igual a santidade, né? Quando o rebanho é pequeno e o palco apaga, a marionete cai. Cai mesmo. Se esse zelo sob os holofotes era só embriaguez de ego, o que é então um trabalhador genuíno? O que define alguém que está ali na caminhada de fé verdadeira? O texto conclui isso de forma brilhante. Diz que esses homens não se tornarão obreiros verdadeiramente práticos antes que tenham aprendido a trabalhar sem a exaltação dos elogios. Obreiros verdadeiramente práticos. Eu gosto muito dessa expressão. É bem calcada no chão, né? Sim, tira a espiritualidade das nuvens, das grandes oratórias e coloca na prática silenciosa do bem. É o trabalho que não rende homenagens, que não sai na foto. Onde o serviço a Deus é autossuficiente na fé. Necessita só da aprovação da graça e não de aplausos. É a cura para essa enfermidade da alma. Porque o autêntico fruto do Espírito sobrevive no escuro. A raiz está na fonte da vida eterna, não nas luzes artificiais. Nossa,
É uma jornada bem complexa essa que a gente analisou hoje. Passamos pelas armadilhas da sabedoria própria. Contemplamos o peso da balança divina. Isso, e vimos a necessidade urgente dessa sobriedade espiritual, para a gente não se embriagar com o louvor humano. O antídoto é a prática anônima e silenciosa do bem, a dependência única e exclusiva do Criador. Exatamente, aquele serviço desinteressado. E trazendo toda essa lição para o cotidiano de quem nos ouve, como é que a gente está lidando com as nossas próprias boas obras? É algo para se questionar, né? Com certeza. Em qualquer ambiente. Será que no nosso trabalho, na nossa família, ou mesmo nas nossas comunidades espirituais, a gente não está lá no fundo buscando esse vinho do elogio? É um perigo que ronda o coração humano o tempo todo. A gente formata as atitudes para ser notado. Sim, e para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo, uma reflexão final para reverberar na mente de todo mundo que acompanhou esse estudo com a gente. Acho fundamental. Nós começamos falando do som da ovação em pé e da busca incessante da nossa sociedade pela aprovação. Mas, se por um desígnio misterioso, a partir de amanhã, todo o aplauso humano silenciosamente desaparecesse da face da Terra, nenhum like, nenhum reconhecimento, nenhum. Se os prêmios fossem esquecidos e não existisse mais um único sorriso de aprovação pública, a chama do nosso desejo de servir e fazer o bem continuaria acesa com o mesmo fervor. Ou a gente ia descobrir, com uma tristeza esmagadora, que trabalhávamos apenas pelo som das palmas. É uma reflexão que exige muita honestidade de todos nós. Fica o convite para essa busca por uma verdadeira sobriedade do espírito na nossa caminhada de fé. Desejamos paz e clareza no coração de todos. Um abraço fraterno a todos. Um abraço e até o nosso próximo encontro de estudo e reflexão.